Boa noite, pessoal. Tô aguardando aqui o pessoal pra gente começar mais esse momento, né, da gente compartilhar a palavra. Vamos ver quem vai chegar. Vamos ver quem vai ser o primeiro aí. Oh, que beleza. Paz, irmão. Que bênção. Já tem gente aí, né? Boa noite. Pastor Alberto. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Paz, Senhor. Pastor Zé Alberto, boa noite. Boa tarde ainda, né? Ai, que bênção. Luiz Felipe. Pode deixar, pastor. Ô, Luiz, que bom que você veio, que você tá aí. Vamos ver, pessoal. Ana Luísa. Tudo bem, Ana? Oi, João Vitor. A paz, Senhor. Coisa boa que você tá aqui. Gracinha. Vou esperar um número aí de umas 20 pessoas que a gente inicia, tá bom? Oi. Tudo bem, Ana Luísa? E você? Como é que você tá? Larissa. Gracinha, oi. Beijo pra você, saudade. Eliana, boa noite. Gracinha. Pronto aí com o nosso tema hoje de oração? Quem já orou muito hoje aí? Vai escrevendo aí pra mim quem já fez as orações de hoje. Maria Tereza. Mãe da Raíra. Da William. Irmã Carmen. Quase chegando lá nos 20, gente. Aí vai dar certinho. Tudo bem, Carmen? Mãe da Raíra, um prazer, viu, Maria Tereza? Prazer te conhecer aqui. Pai Senhor da Humilha. Um beijo pra você. Cadê o JP? Um abraço pra ele. Bárbara. Bom, pessoal, já chegamos aqui num número bacana de 20 irmãos, né? Os adolescentes estão aí. A Keila. Boa noite, a paz. Simara. Ei, mas vocês são uma benção. Gracinha mesmo. Pessoal, vamos começar então? Vamos fazer uma breve oração, né? Pedindo para o Senhor estar abençoando essa palavra nossa hoje aqui, que ela vai ser compartilhada, né? Que é uma palavra que todos vão poder participar, que esse é o nosso intuito, né? De manter essa nossa comunhão, que é tão agradável. Então eu peço que os irmãos estejam me ajudando aí a orar agora nesse momento, pedindo as bênçãos do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelas coisas que o Senhor realizou, pelas provisões, pelos livramentos, pelo que o Senhor fez nesse dia. Neste momento, ó Deus, de partilhar da Tua palavra, que é o nosso alimento espiritual, que é o que nos fortifica, nós pedimos, ó Deus, aqui em unidade, as Tuas bênçãos, Senhor. Abençoa, Senhor, esse nosso diálogo, esse nosso momento, essa nossa comunhão, que ela seja agradável ao Senhor e que o Senhor seja o centro, Pai, da nossa motivação e do nosso viver. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos agradecidos. Amém. E aí, irmãos? Vamos falar sobre os inimigos das orações? Eu perguntei para vocês quem orou hoje aí. Manda mensagem aí para mim de quem orou. Ixi, apertei um botão aqui. De quem orou hoje. Eu vou aguardar vocês falar comigo aí como que está sendo esse momento da vida de vocês, um momento de vida de oração. E eu queria falar então sobre os inimigos, o que nos impede de ter uma vida de oração, principalmente agora para a juventude, nesse momento que a gente vive, a gente existe um distanciamento, né, na questão assim de pessoa física, de igreja, a gente está mais em casa. Como que tem sido esse momento que a gente tem reservado para ser o nosso momento com Deus, o nosso momento de oração?
E é isso que eu queria conversar com vocês nesse momento. Queria a participação de vocês aqui nos comentários, principalmente aí os adultos, adolescentes, para a gente, sabe, colocar as nossas dúvidas, falar o que tem sido, o que tem nos impedido, né, de ter uma vida, uma oração eficaz, constante com Deus. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a gente foi salvo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo e pelo que ele fez. A gente nunca fica agarrado no que eu sou, no que eu fui ou no que eu estou fazendo. Isso não traz nenhum mérito de salvação para a nossa vida, mas sim foi o que Jesus Cristo fez. Nós temos essa verdade, porque a verdade do Evangelho, ela nos libertou, ela trouxe para a gente o conhecimento da graça soberana do Senhor. E nesse momento de conversão, esse momento que a gente aceitou essa salvação que foi nos dada e merecida, houve um novo princípio na nossa vida. Deus iniciou a nossa corrida novamente. E nesse início, que eu escrevi aqui, nesse momento que a gente iniciou, o que aconteceu? Jesus se tornou o centro do nosso viver. Ele passou a ser o alvo da nossa vida. E isso que é a chave que vira na hora da conversão. Então, assim, pra gente analisar a nossa conversão, é só a gente pensar nisso. Houve isso, houve essa mudança aonde Jesus passou a ser o centro do meu viver. É muito interessante pensar assim. E se isso aconteceu com você, adolescente, com a gente sabe, a gente sente que isso mudou dentro do nosso coração, uma coisa acontece. A gente começa a dar frutos, a gente começa a modificar o nosso viver, a gente começa a buscar a presença de Deus. Mas mesmo com todo esse processo, que é o processo da santificação, o nosso coração é um coração que ele é contra Deus, ele é contra as coisas de Deus. Hoje eu fiquei pensando, nossa, mas falar que o coração é contra Deus, é contra as coisas de Deus, mas é muito pesado. Mas aí eu pensei, mas é verdade. Por que o nosso coração é contra? Porque o nosso coração ele é inclinado a fazer as coisas erradas. Porque a concupiscência da carne está em nós, não foi tirado de nós ainda. Nós tentamos viver uma vida santificada. Nós tentamos viver uma vida de um servo autêntico, porém a concupiscência que existe dentro da gente às vezes nos impede. Ela está aqui, ela só vai ser tirada quando Jesus retornar e nosso corpo for refeito em glória. Mas por enquanto existe e sempre vai existir em nós a inclinação, a indiferença, sabe? Preferir as coisas mais fáceis, porque está em nós isso. E uma coisa que eu penso assim, eu gostaria do comentário aí de vocês, que essa inclinação que nós temos é como se fosse um espinho na nossa carne. Por quê? Porque todo momento que a nossa carne se inclina para algum pecado, ela vem lembrar a gente de quanto a gente precisa de Deus, de quanto a gente é necessitado da misericórdia, de quanto a gente é necessitado do perdão de Deus. A inclinação, aquilo que está em nós, que nos leva a fazer coisas, a falar coisas que nós depois sentimos vergonha, é para nos mostrar o quanto nós somos necessitados, o quanto que só o sangue de Jesus era capaz de nos lavar, de nos redimir, de nos fazer nova criatura. Não é verdade, irmãos? Então, a gente precisa entender esse coração que é corrompido, esse coração que às vezes é depravado, é inclinado para as coisas do mal. E uma das maravilhas da conversão é que antes esse coração inclinado para o pecado, ele passava despercebido, a gente não tinha noção do nosso coração, e agora a gente consegue ver, a gente tem a noção do coração que a gente tem, e ainda assim na palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, que engana a gente mesmo. Então é uma coisa bem complicada essa inclinação que nós temos, e nós precisamos da oração para conter essa inclinação que nós temos, para nos manter no domínio próprio. Então a gente vai falar isso agora, que parte desse inimigo da oração, né? Que a partir da conversão nós iniciamos a nossa corrida e todas essas coisas que eu falei para vocês, e existe essa inclinação pro pecado. E uma das coisas na vida de um crente, na vida de alguém que aceitou o nome do Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, uma coisa que impede a gente de ter uma vida de oração é justamente essa inclinação que nos leva a fazer o pecado, e nos leva a fazer de forma que a gente escolheu fazer esse pecado.
Não é um pecado por acidente, é o pecado que a gente quis fazer, que a gente está fazendo todos os dias e ele já se tornou cotidiano, já é uma rotina, já não traz um arrependimento. Então esse pecado, essa prática de pecado, ele distancia o nosso coração. Voltou aí, pessoal? Vocês estão vendo? Eu vou continuar falando aqui, tá? Vocês mandam para mim a mensagem. Então esse coração que decidiu, optou por fazer o pecado, ele praticou sem culpa esse pecado e ele não consegue mais levar uma vida de santidade. Glória a Deus, obrigado. Não consegue mais levar uma vida de santidade. E quem não está tendo uma vida de santidade, irmãos, aí essa adolescência da igreja, para nós também, não está tendo vida de santidade, não tem vida de oração. Porque é como se no teu momento ali a sós com Deus, você não conseguisse se concentrar mais, você não consegue sentir alegria, não consegue sentir mais aquela paz, aquela calma, e a oração acaba se tornando até algo difícil de ficar ali na oração, passa até a ser uma obrigação, é algo que deveria ser prazeroso. Quem não está tendo uma vida de santidade tem dificuldade de orar. E esse é o começo de um declínio na sua vida espiritual, e você cada vez vai se sentir mais enfraquecido. Então uma coisa que você precisa entender é abandonar a prática do pecado. Abandona esse pecado, pede para o Senhor em oração te ajudar a você se santificar, a você ter uma vida santa com Deus. Isso nós precisamos para a gente se fortalecer. Não deixa o pecado te afastar, porque o pecado é o que nos afasta do nosso Deus. Não é verdade? Então, não faça isso mais. E uma das coisas que mostra que a gente está tendo um pecado frequente na nossa vida é que a gente às vezes passa dias já sem orar. Observa isso para você ver. A pessoa passa já uns dias, uma semana sem orar. Tem pecado ali. Porque a pessoa não consegue ficar longe de Jesus, não consegue ficar longe de sentir a presença de Deus. Se tem uma vida que está fria com o Senhor, tem pecado aí. É preciso um arrependimento, é preciso ir lá, voltar a ter intimidade, amizade com o Senhor, para você se fortalecer. Então, o primeiro inimigo é o pecado. Aí eu separei aqui o Salmo 66, para quem tiver com a Bíblia aí para abrir. É o 66:16. Vamos ler o que está escrito, irmãos? Está escrito assim, ó: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele eu chamei, com os lábios e com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à minha oração, a oração que eu lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Então, nós não podemos, acalentar o pecado no nosso coração. Essa é a parte que mais chamou minha atenção. É a gente esconder, é a gente continuar com ele guardado aqui. Vamos refletir sobre esse assunto. Pensar no nosso pecado, no que tem nos separado do nosso Deus, do que tem feito a gente não orar frequentemente, né? Ou se a gente está tendo uma vida de oração aquecida, para a gente vigiar, para não perder esse momento, essa amizade, esse algo especial e particular de cada um, né? Que cada um tem de uma maneira, porque o Senhor se relaciona com cada filho de um jeito. Não é verdade? Então vamos pensar bastante nesse assunto, nessa questão do pecado, para ver como que tá na vida aí da juventude. Como que tá nesse momento? Se você tá tendo essa vida de oração, se você tá conseguindo ter, vocês vão falando aí comigo, gente. Se tá conseguindo, Rafael Firmino entrou. Tudo bem, Rafael? São 3 quesitos que eu deixei aqui pra gente falar do inimigo da oração. Então, primeiro eu falei aqui que é o pecado. E agora o segundo que eu escrevi aqui pensando hoje com o Senhor, meditando, foi que as paixões do nosso coração é pecaminoso. É o pecado e depois vem as nossas paixões. Olha que eu pensei, a gente precisa crer que Deus sempre está ouvindo, que Deus sempre está atento às nossas orações, ao nosso clamor.
Mas quando as paixões do coração nos dominam, elas também nos afastam de Deus, porque as paixões acabam se tornando vício. A gente quer sempre estar perto daquilo, sempre fazendo aquilo, e aquilo ocupa um tempo muito grande da nossa vida, ocupa um espaço muito grande. A gente precisa prestar atenção nisso, porque essas paixões, elas se tornam pecaminosas. Por isso que eu coloquei as paixões do nosso coração pecaminoso. Né? E aí o que acontece? Ela nos afasta de Deus e interrompe a nossa relação com o céu, porque diminui o nosso tempo, rouba o nosso tempo. Então a gente tem que prestar muita atenção, ficar vigilante nessa parte também. E uma coisa que eu coloquei sobre as paixões é que as paixões nos aprisionam. Para quem não consegue ainda ter o controle, o limite, acaba nos aprisionando. E ela é uma armadilha terrível. Sabe, a gente precisa muito vigiar o nosso coração. O nosso coração, na palavra de Deus fala, sobretudo guardai-vos o vosso coração. É aqui que a gente precisa ver como que tá, porque Jesus não quer morar num pedaço do nosso coração, Ele quer o nosso coração por completo. O coração tem que ser todo. Jesus tem que morar, o Espírito do Senhor Jesus tem que estar vivo, e Jesus não quer um pedacinho, Jesus quer Ele por completo. Então vamos pensar nisso, vamos pensar se a gente colocou alguma coisa no nosso coração que toma o lugar do nosso Deus. Jesus não aceita, Ele não divide o espaço, Ele não vai dividir o espaço com uma paixão, porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que vem e nos alegra e nos deixa feliz, e a gente quer ficar perto daquela pessoa, ou a gente gosta muito de fazer alguma coisa, essas coisas, Deus nos dá, é uma alegria, aquilo traz alegria para o nosso coração, é gostoso, mas porém tem que ter sabedoria, porque uma coisa pode virar outra, uma coisa que era para ser uma bênção, de repente está sendo uma perdição. Então tem que ter um limite estabelecido para que o coração seja sempre, o trono do nosso coração seja sempre do nosso Senhor. Muito importante isso. E eu separei uma leitura também para a gente ler aqui, ó, brevemente, que é 2 Timóteo 2:22. Vamos ler o que está escrito aqui, ó, principalmente para vocês, adolescentes, viu? Tá escrito assim, irmãos, ó: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Olha que coisa linda. Fugir das paixões, levar uma vida, ó, seguir a justiça, seguir a fé, seguir o amor, invocar o nome do Senhor com coração, né, com coração puro. É isso que a gente precisa. A gente não pode deixar esse inimigo, que é as paixões do nosso coração, nos afastar de Deus, nos afastar de ter a comunhão, de ter um momento agradável de oração. Jamais. Deixa eu ver aqui o que a Cida falou. A oração é muito importante, traz paz. Deus está sempre perto de nós. Verdade. Coisa mais maravilhosa que tem é a gente ir pro nosso momento de oração e falar, meu Deus, e já se sentir abraçado, sabe? Aquilo é maravilhoso, não tem como explicar a sensação de você estar falando e você ter a certeza que Deus está te ouvindo. Como isso preenche o coração, como que Deus tira a aflição dele com as mãos, né? Vem e tira a aflição do nosso coração, e dali a gente sai leve, sai com paz. De repente a gente tá rindo e ninguém explica por que tá rindo, sendo que o momento não tá fácil, não tá bom. Então, glória a Deus, porque tem esse tempo da graça, esse tempo maravilhoso que Deus falou assim, olha, procurai a mim porque ainda podeis me achar, né? Difícil vai ser o dia que a gente for procurar Deus e não vai ter mais Deus. Vai chegar esse tempo, entendeu? Então agora a gente tá aí, ó, com a presença de Deus. É só a gente ir lá, nos humilhar diante dele, derramar a nossa oferta de oração para ele, entregar o nosso coração por completo a Jesus. Deus está esperando essa atitude da juventude. A juventude, vocês são assim, fortes. Já falei isso para vocês. Vocês têm um momento da vida, é tudo tão intenso. Imagina agora eu ter uma vida intensa com Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Dedicar o tempo da juventude para estar junto com Deus, para aprender da palavra. Não é mesmo? E o terceiro e o último que eu deixei aqui, que é um grande inimigo de uma vida de oração, é o mundanismo. Por que, gente, que o mundanismo ele afasta a gente da oração? Quem quer ir responder? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Oração. Vocês estão, eu não entendi nada. Tá rindo aí, eu não entendi.
Olha, quem sabe o que é mundanismo? Escreve aí pra mim, os adolescentes aí. O que é mundanismo? Vou dar um segundinho pra ver quem responde. Vamos ver quem vai ser o inteligente. Gente, cadê? Possível. O que é o mundanismo? Tô esperando. Nada, olha pra você ver. Quem é um adulto aí que pode responder pra mim? O que é o mundanismo? Tô esperando. Esperar mais um pouquinho. Nossa, não acredito. Nada. Bom, vou falar porque ninguém falou, né? Olha, esperando você, Felipe. Deixa eu ver o que a Carmen falou. É verdade, Shirley. Quantos momentos de aflição que enfrentamos, nos ajoelhamos diante do Senhor e nos levantamos com o nosso coração transbordando do seu refrigério. Verdade. Nós da igreja, cada um da sua maneira em especial experimentou isso, no pessoal, no coletivo da igreja, esse refrigério do Senhor. Fugindo até um pouco do assunto, uma coisa que eu lembrei aqui. Gente, quantas orações, né, a gente fez pela cidade de Três Corações? Quantas campanhas de oração, 24 horas de oração, relógio de oração, orando na entrada, na saída da cidade. E nós oramos por tantos motivos, né, para Deus guardar essa cidade. E hoje eu penso assim, olha os casos do coronavírus aqui, né, como Deus tem guardado essa cidade. É impressionante isso. Sabe, eu fico maravilhada, o sistema nosso de saúde, eu conversei com algumas pessoas da área da saúde, falou assim que tá tudo equipado, que tá tudo organizado, sabe, que assim, é algo que nunca aconteceu na cidade. Então, eu associei muito, nós clamamos muito por Três Corações e tá acontecendo, Deus tá abençoando essa terra, tá nos livrando, né, do mal, glória a Deus. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. O Luiz Felipe respondeu que o mundanismo é tudo aquilo que o mundo nos proporciona. O pastor José Alberto respondeu: prisão nas práticas pecaminosas do mundo. É exatamente isso aí. Luiz Felipe: aquele que tá com um pé na igreja e o outro fora. Ixi, tem que dar um jeito, um pé lá e um pé cá não dá. Isso aí, Luiz Felipe, verdade. A Carolina Gomes disse: é a Helena, sou criança. Oi, Helena. O mundanismo é fazer coisas que desagradam a Deus. Acertou, parabéns. A Larissa também respondeu: permanecer nas coisas do mundo. Como o Rafael disse, gostar dos prazeres momentâneos do mundo. O Rafael respondeu aqui pra cima? Rafael falou: gostar dos prazeres do mundo. É exatamente isso, deixa eu ver se alguém falou. A Cida Merlin também falou que o mundanismo é ficar no mundo e não ter Cristo, ir para a balada, bebida. É verdade, mundanismo é isso daí. Obrigada, pessoal, vocês me ajudaram, vocês são 10, não me deixou aqui no vácuo. Olha, eu fui lá no dicionário ver o que significava a palavra mundanismo. E fala assim, ó, mundanismo é perder a identidade de um cristão. É um modo de vida de quem só pensa em se divertir e usufruir dos bens materiais. Exatamente isso. Querer só a diversão do mundo, querer só as coisas prazerosas. Isso é mundanismo. Viver pensando, eu vou fazer isso, quando tiver 18 anos eu vou fazer isso, não vejo a hora de ser maior de idade, e aí eu vou poder tudo. É isso que é o mundanismo. É isso, porque a vida, gente, vai mudar, você vai ter os seus documentos, vai trabalhar, vai mudar algumas coisas, mas não está permitido tudo não, a vida vai continuar sendo uma vida de obediência a Deus, em qualquer idade. É uma ilusão achar que, depois eu vou poder fazer isso que eu não faço agora. As coisas que a gente não faz agora é um método, um modo eficaz de Deus nos proteger da gente mesmo. Pensou se tudo fosse permitido? Não é verdade? Então, a gente precisa pensar nisso, ó. O pensamento do mundano é tomado pelas coisas da terra. E nós fizemos um estudo do céu. Jesus falou para o nosso pensamento estar onde? Que o nosso pensamento estivesse no céu, nas coisas do alto. Por que o nosso pensamento tem que estar no céu? Porque é lá que Cristo está. Lá que a gente vai pensar. Porque a gente vai ocupar nossa mente das coisas de Deus.
Deus é tão maravilhoso que na hora que a gente ocupa a nossa mente das coisas do céu, a nossa mente está sendo limpa das coisas da terra. Não está tendo espaço para pensar nessas coisas. A gente está pensando só no reino, na glória de Deus, no como que vai ser, na expectativa da volta, na alegria de poder ser chamado de filho e de caminhar junto com Cristo. Uma vez também eu estava aqui pensando, será que o mais belo de pensar no céu é a vida eterna? Eu penso que não, que o maior presente não é viver eternamente. Porque eu até fiz uma pergunta assim para mim mesmo, se eu tivesse uma vida eterna agora, como que seria para mim? Não seria bom? Imagina viver eternamente aqui na Terra, onde a gente tem dor, aflição, choro, perdas, a gente passa por muita luta. Imagina viver essa vida eternamente. Nossa, mas ia ser muito ruim. O que tá a alegria da salvação? O que é a alegria da vida eterna? É a promessa que Jesus fez, que ele vai secar toda lágrima, todo pranto, e não vai haver mais dor, nem morte. Por isso a vida eterna, ela é algo desejável. E o mais lindo de tudo, o céu só é o paraíso porque Jesus está lá. Porque imagina se Deus não estivesse lá. Não ia ser perfeito, não ia ser bom também não. Porque a gente precisa de ter essa presença, porque é a presença de Deus que nos traz alegria, nos enche. Então o céu é maravilhoso porque a gente vai poder conviver, contemplar Jesus Cristo. É essa a maravilha do céu. E o nosso pensamento tem que estar lá. Não é verdade, irmãos? Deixa eu ver se alguém respondeu do mundanismo aqui. O pastor elogiando a Helena. É verdade. A Raquel falou assim que é querer tudo o que lhe convém, justamente porque os prazeres. Desfrutar das coisas terrenas é querer tudo aquilo que te agrada, tudo aquilo que te convém. Verdade. A Valéria disse que o mundanismo significa bem claro, ser inimigo de Deus. Completamente isso. O mundanismo, a Bárbara está falando que é o hábito ou sistema daqueles que só procuram gozos materiais. Verdade, porque aqui a alegria está em se divertir e usufruir os bens materiais. Exatamente isso que é o mundanismo. E por que o mundanismo nos afasta de uma vida de oração? Vamos ler? Eu achei linda essa leitura. Tá lá, quem tiver com a Bíblia aí, vamos abrir em Tiago 4:4. Eu já deixei tudo certinho aqui, por isso que tá rápido. Tá escrito assim, infiéis. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso que diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetei-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentam-se, chorem, troquem os risos por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Olha que coisa mais linda! Deus está deixando bem claro para a gente não ter uma mente dividida. Igual o Luiz falou, um pé na igreja e um pé no mundo. Ou completamente no mundo e fingindo estar na igreja. Aqui ele está falando também, aproximem-se de Deus. Como que a gente aproxima de Deus? Orando. Tendo um momento de comunhão agradável com o Senhor. Tendo a alegria de falar com Deus. Sem vida de oração. Sem ter amizade com Deus. É a mesma coisa. Não tem oração, não tem amizade. E a nossa oração, ela não tem que ser aquilo, gente, dificultoso. Tem que ser agradável. Você tem que sentir saudade daquele momento. Quem aí já teve uma vida de oração muito aquecida e hoje não está conseguindo orar mais? Volta lá onde você caiu. Recupera. Toma a tua sobriedade e volta de novo, porque tá no tempo de voltar. Você tem a oportunidade de voltar, não deixa isso passar batido. Não se esfrie cada vez mais. Se aqueça novamente com o calor do Espírito Santo. Isso tá para você agora, tá para mim agora. A gente tem essa oportunidade tão maravilhosa. Não deixa o mundo te corromper. Não deixa o mundo tomar
tua mente, o teu coração. Na hora que começar a pensar muito, a desejar muita coisa, começa a limpar a mente, começa a tentar decorar um versículo. Isso ajuda tanto. Ler uma palavra, deixar de fazer o que está fazendo muito. Não faça. Quando você estiver fazendo muito uma coisa, sabe que isso está sendo uma pedra de tropeço na sua vida. Tudo que a gente está fazendo demais não é bom. Não é. Ou se alguém estiver fazendo uma coisa aí que acha que é muito bom, só se for ler a Bíblia, né? Se você estiver lendo muito a Bíblia, aí é algo muito bom. Se estiver orando muito, é algo muito bom. Mas eu tô falando dessas coisas, do celular, né? Das séries, dos filmes, de estar fazendo essas coisas, sabe, muito desenfreado. Não é bom. Vai te esfriar, vai tirar um momento seu com Deus. Então não permita, tá bom? Em nome de Jesus, vocês não permitam esse mundanismo entrar. Essa diversão, essa procura por diversão também, sempre pensando num lugar para sair, numa coisa para fazer, num lazer, sabe? Isso daí é passageiro, é ilusão. A gente precisa, é gostoso e a gente precisa. Deus proporciona quando a gente está precisando, Deus dá uns mimos na nossa vida, agrada a gente, mas é tudo com limite. Se o jovem hoje descobrir essa palavra, limite, mas é maravilhoso, vai ser uma bênção, vai ser o melhor milagre na sua vida, você ter limite para as coisas, você saber a hora de entrar e a hora de sair, bonitinho, sabe? Então assim, para conseguir isso agora na juventude, é aqui na palavra de Deus, é orando para o Senhor, pedindo para Ele estratégia, para você não se perder no meio do pecado, no meio das paixões e nem no mundanismo. Essas três coisas somadas levam para o abismo. Te deixa inimigo de Deus. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Que essa palavra possa fazer sentido aí na vida de cada um, possa fazer sentido aqui na minha, que eu também reflita sobre ela, porque todos nós temos que refletir, né? Uma palavra é sempre boa. Nunca que uma leitura não serve para mim, serve para todos nós, na verdade, né? Então, assim, outra coisa que eu li, logo aqui abaixo mesmo, em Timóteo, deixa eu ver, não, foi em Tiago. O que uma vida sem oração acontece? Quando a gente não ora, o que acontece? Quem quiser responder pra mim aí também, ó. Deixa eu ver aqui o que a Valéria falou. Aí a Edna Firmina tá falando muito boa essa palavra. Falar de oração é sempre bom, né? Porque a gente precisa se motivar pra orar, pra buscar Deus. O pastor tá falando, tá cumprimentando todo mundo. Paz, pastor Arnaldo. A Valéria falou que em Filipenses nos ensina a pensar em tudo que é bom, puro, correto, e isso nos ensina a sermos inimigos do mundo, pois Deus tem ciúme de nós, por isso nos chama a buscar a sua presença. Só assim o mundanismo não nos atrai. Glória a Deus por isso. É maravilhoso, é exatamente isso. Explicou assim tremendamente que quando a gente se aproxima de Deus, do que é puro, do que é correto, a gente se torna inimigo do mundo. Belas palavras, né? A Conceição tá falando que palavra abençoada, amém. William, paz. O Luiz Felipe falou que uma vida de oração é uma vida sem oração, é uma vida sem vitória. Verdade. Né? Mas a gente ainda consegue, depende do sentido dessa vitória, né? Porque a gente ainda vê muito ímpio prosperando e para aquele ímpio aquilo lá é uma vitória. Mas essa vitória pra gente, eu colocaria a vitória da salvação. A nossa vitória, o nosso galardão é esse, sabe? Então não tem essa vitória que é ser salvo, que é ser perdoado, que é ser aceito sem uma vida de oração. A nossa vitória está em Cristo, né? Porque a gente não pode confundir, existe vários tipos de vitória, mas a verdadeira vitória é essa, é ter um nome no livro da vida. Essa é a vitória maravilhosa, que só Jesus podia nos dar, né? Porque Ele venceu o mundo, o sangue dele nos lavou, nos purificou. Nenhum de nós, eu tô olhando aqui vocês, que nenhum de nós venha perder isso, que a nossa geração não venha perder isso. Essa alegria de ter esse presente, de ter essa vitória em nossas mãos. Amém? Eu coloquei aqui algumas coisas, e essas palavras, tudo que eu tô lendo aqui, não partiu de mim não, viu, gente? Eu copiei tudo da Bíblia, quem dera, né? Mas eu coloquei aqui, ó, a falta de oração. O que a falta de oração causa na humanidade? O que acontece na vida do homem e da mulher quando não tem oração?
Vamos lá, porque é bastante coisa. Primeiro, uma vida sem oração te torna uma pessoa egoísta, avarenta, arrogante, blasfema, desobediente, sem domínio próprio, soberba, traidores. Gente, é muita coisa. Egoísta, ingrata, ímpios, sem amor pela família, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, precipitados e mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Olha, se deixar de orar, o que acontece? Olha, se deixar o pecado, se deixar as paixões e o mundanismo entrar no coração, olha o que um homem se torna. Quem é que deixa a nossa balança? Quem é a nossa balança? A nossa balança é Jesus, é o Espírito Santo. Se não tiver isso aqui, ó, a gente inclina completamente para o mundo. Misericórdia, não pode. De jeito nenhum. Vamos pensar nisso. Vamos lembrar dessas coisas aqui, ó. E eu não quero ser nenhuma dessas coisas. Porque eu sei que nenhuma dessas aqui vai agradar a Deus. Cada uma dessas aqui é um abismo. E um abismo chama outro. Vamos nos fortalecer em oração, em nome de Jesus. E aí eu coloquei para terminar aqui, ó. O que a gente precisa? Por que a gente precisa de orar? Por que a gente precisa orar? Porque é a oração que nos aproxima de Deus. Porque a gente sente saudade, falta de Deus, a gente precisa conversar com Deus. Sem Deus a nossa vida não tem sentido nenhum. Nada faz sentido sem Deus, porque é Deus que nos dá segurança, é nas promessas de Deus que a gente traça nosso viver, né? No caminho estreito, é ali, é nas promessas que a gente vive com a nossa expectativa. E a gente precisa orar porque a melhor forma de ter a nossa vida firmada na rocha, que é Jesus Cristo, é orando. Sem oração, a vida fica construída, a base da nossa vida fica na areia. Aí o que acontece? Qualquer vento de doutrina ela carrega a gente. A gente fica imaturo, a gente fica com falta de sabedoria, sabe? Porque uma coisa é muito ligada à outra. Uma vida de oração é ligada à leitura bíblica. É impressionante. Quem concorda comigo, fala aí. Quando a pessoa ora, ela gosta de ler a Bíblia. Porque Deus fala através da palavra e a gente às vezes está orando, vai com aquela expectativa na palavra do Senhor, né? Então, ó, a melhor forma de se aproximar de Deus é orando. E somente orando a gente vai estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. Não vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Teremos comunhão com Deus. Teremos experiências particulares com o nosso Deus lá no nosso momento de oração, que vai nos alegrar, vai nos fazer sentir único, nos sentir amado, né? A nossa oração vai fortalecer. Cada vez que a gente ora, a gente vai só se fortalecendo em oração, a gente vai amadurecendo, vai vencendo as dificuldades da vida, tudo na oração. Tudo, a base da nossa vida é a nossa oração. É isso que eu queria falar para vocês. E a palavra de Deus fala: orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus com todos nós. Em tudo, para a gente louvar a Deus em oração. Enaltecer a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor em oração. Aprender a dar uma oração para o Senhor sincera. Deixar transparecer o mais íntimo do nosso coração, porque Deus cura as nossas feridas. Deus tira essas inclinações de nós. Deus vem e nos fortalece para a gente poder resistir, porque quando a gente resiste, o inimigo foge. Isso é maravilhoso. Deus deu estratégia para a noiva dele vencer. Vencer o pecado, as paixões e o mundo. Se ele venceu, nós vencemos com ele. Amém, igreja? Se alguém tiver algum pedido de oração e quiser escrever aqui, né? Eu vou ler para todo mundo aqui pra gente poder orar junto, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Tudmila tá assistindo. Glória a Deus. A Emily de Jesus falou que quem não tem uma vida de oração não vai ter o perdão dos seus pecados. Com certeza, porque é na oração que a gente pede perdão, né? É lá orando que a gente vai lembrar do pecado, vai se arrepender. Se não tá orando, como é que tá? Nem tá se arrependendo. É verdade.
A Leni disse: que palavra edificante para nós também, adultos. Deus abençoe grandemente. Amém. Adriana, Ludmila, a Sonaira, a Andréia, Deus abençoe. A Conceição está falando para si, a oração serve para se achegar mais perto de Deus. Maravilhoso, Conceição, exatamente. Deus abençoe. Pastor concordando com ela, né, que a oração é para a gente chegar mais perto de Deus. Amém. A Dalmília de novo. O pastor falando: a oração boa é a oração bíblica. Só aproveita bem a Bíblia quem ora. Olha que maravilha. É aquilo, né? De mãozinha dada, oração e Bíblia. Gente, que receita. Quem vai perder essa receita? Oração e Bíblia. Juventude, adolescência, imagina a oração e a Bíblia na vida de vocês. Imagina assim, que na hora que você separar o teu tempo de oração, nada te tira de lá. Nada. O celular pode tocar, pode chamar, nada te tira, porque aquele é teu momento com teu Deus. É um momento que você vai tirar para se edificar, para se fortalecer, para Deus agir na sua vida, para Deus te dar sabedoria e entendimento nesse momento, né? Que a gente sabe, a gente adulto já passou, a gente sabe que é um momento de intensidade, de dúvidas, curiosidades, todas essas coisas. Então, assim, vocês têm a oportunidade de passar na excelência. Igual eu falei, sem grandes arranhões do mundo, sem grandes traumas, porque vocês têm a oportunidade de ter conhecimento para tomar a atitude certa, a escolha certa, porque Deus direciona através da oração e através da Bíblia. Não é verdade? Eu amém para vocês. Eu espero muito, do fundo do coração, que vocês tenham prestado atenção, sabe, que essa palavra tenha vindo de encontro, que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração de que é necessário abandonar essas coisas e vir para uma vida de oração com Deus. Não é verdade? Ver se mais algum comentário aqui. A Valéria tá falando: Shirley, vamos mais além um pouquinho. Muitos dizem que tem vida de oração, mas vemos suas atitudes contrárias. Falam mais alto. As atitudes contrárias falam mais alto. Eu entendo que a oração nos ensina a ter intimidade com Deus. Verdade. Geralmente quem fala muito assim de vida de oração, eu acho complicado até falar, né? Que tem muitos que falam que tem um vídeo de oração e não tem. Isso é tão pessoal, né? Que a gente não precisa mostrar, né? Na verdade, nada, a gente não precisa provar nada pra ninguém. Até porque o que a gente tenta fazer e mostrar, de nada vai nos valer. A recompensa não é aqui. É uma ilusão tão grande, não é verdade, gente? Uma ilusão muito grande, tentar parecer, tentar ser o que não é, falar que faz, mas não faz. Ou falar que faz e convencer que faz, mas não faz. É difícil isso. Mas uma coisa que me veio à minha cabeça aqui sobre esse comentário. Que Deus quer intimidade, mas Deus quer um coração o quê? Que aqui Deus falou na palavra dele que ele resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. E o que é ser humilde? É reconhecer que eu não sou nada e que eu não tenho nada. Se eu tenho, Deus me deu. E se eu sou, Ele concedeu a graça. Eu não conseguiria fazer uma coisa sequer boa. Eu só consigo executar alguma tarefa porque Deus me concedeu graça. Porque Ele disse que sem mim nada podeis fazer. Sem Deus é uma falação, é um tentando convencer o outro de tudo, e ideias e pensamentos e sabe, uma coisa em cima da outra, e não vai dar em nada. Mas quando tem Deus tudo muda. A palavra que vai não vai voltar vazia, não é verdade? E isso daqui, ó, vai muito na intimidade com Deus, vai muito do coração verdadeiramente humilde, saber que tudo é Deus, porque a glória é de Deus. Não é mérito nosso nada, sabe? Então a gente tem que procurar ficar mais na nossa, essa questão de ficar falando que ora muito. Gente, o que a gente faz, a gente não precisa de reconhecimento. Uma das coisas que o ser humano gosta é de elogio. A gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser bem visto. A gente, sabe o que a gente gosta? A gente gosta depois de ver como é que foi, o que você achou, sabe? Isso não vai levar a gente a nada. A opinião ali de um e de outro não vai levar.
A gente tem que fazer as coisas querendo agradar a Deus nessa questão. Tá orando, glória a Deus, continua orando, sabe? Continua orando. E não queira holofote não, porque não adianta. Se tiver holofote, vai te tirar do caminho. Porque junto com muito elogio, junto com muita coisa, vem uma soberba, vem um orgulho e joga por terra. Joga por terra. Às vezes estava ali para ser algo tão bom, acaba não sendo por causa disso. Não é verdade, gente? A Adriana tá falando assim que ela pede oração pelos filhos dela, a Tassiele e o Anderson. E a Anne, a Valéria Carvalho falou, por isso a oração e palavra andam juntos, para entendermos que somos como criança, totalmente dependente de Deus. Verdade, amém. A Luana tá falando que a oração, ela tá pedindo oração pelos filhos Jennifer Azevedo e Kemily Camilo. O Júlio César tá de olho aí. A Larissa tá falando que é verdade, não é mesmo, gente? Então é isso. Alguém mais tem um pedido de oração aí? Coloca aí pra gente. Eu vou tentar lembrar de todos aqui. Em nome de Jesus. Vocês podem colocar aí o pedido de oração de vocês. Em nome de Jesus, né, gente? Que a gente possa seguir juntos em oração. Que a gente possa resgatar esse elo maravilhoso com o nosso Deus. Que a gente não consiga mais passar um dia da nossa vida longe dele. Se tiver algum adolescente aí que já faz dias que não ora, volta a orar hoje. Vai pro teu secreto hoje, antes de dormir, reflete na onde tem ficado o teu tempo, o que você tem feito com o seu precioso tempo de vida. Amém, irmãos? Viu, adolescentes? Saibam que vocês não estão sozinhos. Se precisar de ajuda, procura ajuda na igreja, sabe? Se estiver se sentindo espiritualmente enfraquecido, volta a ler a Bíblia, volta a buscar as coisas de Deus. A nossa caminhada, Deus é tão perfeito, a gente não consegue virar a chave do nosso velho eu rapidamente. É um processo, é algo. A gente deixa de gostar de uma coisa e Deus vem e trabalha outra. É um caminhar. Mas quando você perceber que você já parou na caminhada e retrocedeu, aí você precisa, sabe, piscando aquela luzinha vermelha do alerta para você, volta a caminhar, volta pro caminho estreito. Volta, porque essa vitória que o Luiz falou é só no caminho estreito que a gente vai encontrar. Então não vamos nos sentir enganados, não vamos nos vender barato pro mundo por um simples prazer, sabe? Não vamos deixar nenhum vício tomar conta do nosso coração. E uma coisa também que me veio à minha cabeça aqui agora, pensa, olha, raciocina comigo, irmãos, se quando a gente fica com uma vida sem oração e já aconteceu o pecado, as paixões e o mundanismo, a primeira coisa que o nosso coração se torna é um coração orgulhoso, arrogante. Gente, quando o orgulho entra é terrível, porque aí é como se fosse um escudo, a palavra fica tão endurecido que a palavra não consegue penetrar, porque o homem não quer. E Jesus falou, quando ele bater na porta do coração pra gente não fazer isso, não endurece. E escuta os conselhos de Deus. Volta a ver os cultos, volta a participar da escola bíblica, volta a ter leitura bíblica. Sabe aquele devocional que você fazia no celular, você não faz mais? Volta a fazer, que aquilo lá te edificava muito. São esses pequenos detalhes que são a obra grandiosa de Jesus na nossa vida. A transformação é assim, vai ser devagarzinho, né? E o importante é passar dos portões celestial. Vai caminhando. Deixa eu ver se alguém pediu oração aqui. Acho que pediram. Pastor Arnaldo falou, orar muito não é orar bem. Orar pouco também não. Orar bem é orar sempre e com o coração aberto ao aperfeiçoamento do caráter, a santificação. Nossa, mas é exatamente isso. Eu jamais ia conseguir falar com essas palavras, né? Mas um trecho tão pequeno que explica claramente que é justamente esse devagarzinho que Deus vai modificando, é esse aperfeiçoamento do caráter. E a gente entra num processo de santificação e a gente vai começar a dar muitos frutos. Isso é maravilhoso, né, gente?
Robson Moreno assistindo, que maravilha. A Amanda falou que quer pedir oração pela vida espiritual dela. O Luiz Felipe pela vida dele, pela vida da família dele e dos amigos dele. A Emily de Jesus está pedindo pela família dela. O Rafael Ferbino está pedindo pela vida dele, pelo pai dele. A Ana Luísa pela vida dos familiares e dos amigos dela e pela vida dela. O João Vitor está pedindo oração pela vida dele, pela família. A Larissa pedindo oração pela família dela, pela vida espiritual dela e pela conversão dos seus amigos. Olha que maravilha! A Mara Marques está falando que a filha dela, Helena, de 7 anos, pede para que esse coronavírus vá embora. A Laurinha minha também pede. Na oração dela, ela fala pro vírus ir embora do mundo, pro mundo ficar limpinho. É muito bonitinho, né? A oração das crianças. Amém, Helena. Verdade, pro coronavírus ir embora. Bom, pessoal, eu acho que, foi maravilhoso aí ter vocês aqui junto nessa live falando sobre esses temas, sobre essa oração, sobre essas coisas que nos afastam, o que acontece com quem não ora, por que devemos orar. E fica aí esse último comentário do pastor Arnaldo nessa caminhada para o nosso caráter ser aperfeiçoado dentro da oração, na oração bíblica, e que Deus possa trabalhar no nosso caráter, nos aperfeiçoar conforme a palavra dele, conforme a vontade dele, em nome de Jesus, para cada um de nós. Amém? Vamos estar orando para a gente encerrar então? Não é verdade? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento que tivemos juntos aqui, essa oportunidade. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor atenda aos pedidos feitos aqui, pela vida espiritual de cada adolescente, de cada adulto que pediu. Pai, em nome de Jesus, eu peço para o Senhor converter os corações da juventude da tua igreja, que cada vez mais essa juventude possa se santificar, se lavar no teu precioso sangue. Pai, em nome de Jesus, eu peço pelas famílias, ó Deus, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos que esses adolescentes têm, que o Senhor venha, Deus, a dar estratégia, a unir essas famílias por completo, para a honra e glória do seu nome. Eu peço, ó Deus, pela saúde de cada adolescente, peço por livramento, que o Senhor esteja livrando, ó Pai, a nossa igreja, a nossa juventude, Senhor, de todos os males, de todas as doenças, assim como a Helena ora, ó Pai, pedindo para que o coronavírus também, ele possa ser eliminado do nosso meio, assim também nós oramos, concordamos com ela nesta oração. O teu povo clama por isso, ó Deus, o teu povo geme por isso, ó Deus, ansioso por um refrigério. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor guarde cada adolescente. Livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Um beijo para vocês, pessoal. Até a próxima.